Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração, especialista na área de gestão e educação à distância e mestre em desenvolvimento social. Estaremos juntos mais uma vez na disciplina Modelos de Gestão. Estou honrado em tê-los aqui em nosso curso. Quero convidá-los a iniciarem comigo uma grande viagem pela história, evolução, desenvolvimento e atualidades da administração de empresas. Por meio dessa disciplina, você conhecerá os principais assuntos pertinentes à formação dos técnicos em administração. Saberá aplicar de forma correta todos os conhecimentos adquiridos. Distinguirá as ferramentas necessárias para o gerenciamento administrativo dentro das organizações. E aprenderá a estabelecer a correlação dos conteúdos do seu dia a dia profissional e pessoal. Poderá implantar ou melhorar a gestão administrativa de sua organização. Um grande desafio na sua trajetória profissional será o de se adaptar aos conhecimentos e às técnicas estudadas para dentro das empresas e organizações onde trabalha ou irá trabalhar. Assim, a partir de agora, aproveite muito bem todas as ferramentas que disponibilizamos para vocês. Videoaulas, o caderno didático e os fóruns. Prestem muita atenção nos conhecimentos e nas experiências que serão compartilhadas por todos os seus professores e tutores. E utilize-os da melhor forma para que o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem na apostila os conteúdos apresentados. Façam anotações se surgirem dúvidas e depois é só postar em nossos fóruns de Tira Dúvida que todas elas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula específica. Vamos lá? Vamos continuar viajando pela história da administração? Muito bem, iniciaremos então a nossa quarta e última aula falando sobre os modelos contemporâneos de gestão e, a princípio, da escola japonesa. Como nós pudemos perceber ao longo da disciplina, a administração evoluiu de maneira surpreendente após a Segunda Guerra Mundial. Os mercados cresceram e a tecnologia avançou consideravelmente, criando novas matérias-primas, novos meios de produção e modernas ferramentas de gestão. Tudo isso em busca do aumento da produtividade e da qualidade, pois a competitividade estava cada vez mais acirrada. Portanto, os modelos de administração japonesa são a melhoria contínua e a qualidade total. A expressão melhoria contínua surgiu em decorrência da palavra japonesa Kaizen. O Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas que estão inseridas na organização, de maneira que a execução das tarefas seja melhor a cada dia. Portanto, Kaizen significa o aprimoramento contínuo e gradual do processo de gestão, onde há o envolvimento de todos os participantes. É buscar fazer as coisas da melhor forma possível, utilizando indicadores específicos, por exemplo, a eliminação de desperdício de tempo, de esforço, de material e dinheiro, os quais irão impactar na redução dos custos de fabricação, de estoques e distribuição. Kaizen é a melhoria contínua. Assim, é importante que as mudanças sejam constantes. Da mesma forma, as pessoas que fazem parte dessas melhorias devem contribuir com suas ideias, experiências e conhecimentos. Vamos falar agora um pouco sobre qualidade total e os princípios de Deming. No ano de 1950, William Edwards Deming foi ao Japão ministrar um curso de estatística para as indústrias que estavam lá inseridas naquele momento, cujo objetivo era de sensibilizar os altos dirigentes das principais empresas japonesas que a melhoria contínua era o caminho para a prosperidade, pois com ela seria possível o aumento da produtividade, redução dos custos de produção e de logística, conquista de novos clientes e expansão dos seus mercados para outros mercados. A lógica do Deming era que dentro da empresa existem vários processos e que são sequências um do outro. Assim, no processo produtivo era preciso tratar a etapa anterior como fornecedor e a etapa logo que viria adiante como cliente. Dessa forma, no processo de produção haveria preocupação máxima em melhorar continuamente a produção de bens e serviços, visando basicamente a satisfação
dos verdadeiros clientes que estão na etapa final desse sistema ou desse processo. Eles sim são a razão da existência da empresa. O Deming então elaborou um programa de melhoria contínua, que teve seguidores ao redor de todo o mundo, e são baseados em alguns pontos que nós vamos tratar agora. O primeiro ponto que o Deming tratou era que as empresas deveriam criar e divulgar para todas as pessoas os objetivos da empresa quanto à melhoria do produto ou do serviço. A alta direção deveria e deve dar constantemente apoio a esse programa. O segundo ponto tratado por Deming dizia que a alta administração e todas as pessoas devem aprender a adotar essa nova filosofia e não mais conviver com atrasos, erros e defeitos no trabalho. O terceiro princípio do Deming dizia sobre conhecer os propósitos da qualidade para melhorar os processos e reduzir o custo. O quarto princípio era de suspender a prática e fazer negócios apenas na base do preço. A quinta prática, melhorar constantemente o sistema de produção e identificar e solucionar problemas. A sexta, instituir treinamento no trabalho, treinamento constante. A sétima, ensinar e instituir a liderança para conduzir as pessoas nos processos de produção. A oitava, eliminar o medo de errar, porque as pessoas tinham e têm medo de errar, criando assim uma nova confiança e um clima para a inovação. O nono princípio era o de incentivar grupos e equipes para alcançar os seus objetivos e propósitos das empresas. O décimo, demolir, destruir, eliminar as barreiras funcionais que existiam entre os departamentos. A 11ª, eliminar exortações à produtividade sem que os métodos sejam providenciados. A 12ª, remover as barreiras que impedem as pessoas de orgulhar-se do seu trabalho. A 13ª, encorajar a educação e autoaperfeiçoamento de cada pessoa. E por fim, garantir a ação necessária para acompanhar todo esse processo de transformação. Para que fosse possível o Deming colocar em prática esses 14 princípios que foram delimitados por ele, foi criado então o que nós conhecemos hoje como ciclo PDCA. PDCA por quê? P de plan, planejar, D de do, fazer, C de check, verificar os efeitos, e A de action, ação. Vejam bem, todas as ações de melhoria contínua devem ser planejadas primeiro, antes da sua implementação. Assim, o ciclo PDCA pode contribuir em qualquer ocasião para resolver qualquer tipo de problema. A administração japonesa teve na sua base, tem na sua base nos processos de melhoria contínua, como nós já dissemos, e qualidade total. Onde a Toyota, a empresa Toyota, fábrica montadora de automóveis, foi uma indústria que se apropriou desses conceitos, redimensionando as ideias de Henry Ford, no início da moderna teoria da administração. Assim surgia o sistema Toyota de produção, ou que foi popularmente chamado de toyotismo ou administração japonesa, que consiste basicamente em eliminar desperdícios de produção de veículos com qualidade, onde 3 princípios foram utilizados de acordo com o Maximiliano, no livro Introdução da Administração. Esses princípios são os seguintes. Primeiro, eliminação de desperdício, que significa utilizar a metodologia de eliminação de desperdício, que na Toyota ficou conhecido como just in time, ou seja, produzir apenas o necessário, as quantidades necessárias no momento certo, na hora certa. Segundo, produção com qualidade, que significa tratar os problemas de qualidade um a um, parando o processo de produção e estudando sistematicamente o porquê dos erros, até chegar na solução. E depois, a produção enxuta, que significa produzir, reduzindo e economizando recursos, sejam eles matéria-prima, energia ou movimentos de pessoas que sejam dispendiosos. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os modelos, alguns modelos contemporâneos de gestão, e vamos iniciar pelo modelo, desses modelos, que é a gestão da qualidade. Você pode perceber que o modelo de gestão japonês,
afirmava que por meio da melhoria contínua era possível aumentar a produtividade de qualquer organização, a redução de custos, a conquista de novos clientes e a expansão dessas indústrias para outros mercados. Assim, a gestão da qualidade se constitui uma poderosíssima ferramenta de competitividade. E ela passou a fazer parte do planejamento estratégico das empresas. E programas de treinamento começam a ser desenvolvidos dentro dessas empresas também, pois sua implantação exigia uma mudança do comportamento das pessoas, e isso é muito difícil. O termo qualidade virou palavra de ordem do dia a dia das empresas. Alguns autores, como Shima e Paixão, elencam como fundamentos da qualidade alguns desses princípios. Por exemplo, a qualidade ela deve ser como uma diretriz do negócio, deve direcionar o seu negócio. As empresas têm que visarem a satisfação das necessidades dos clientes. As empresas devem ter uma visão humana, humanística do aprimoramento do homem, da mão de obra que está ali disponível, como passo inicial à melhoria do seu desempenho. Deve haver também a quebra de barreiras entre os departamentos. Todos têm clientes, alguns são internos e outros externos. Deverá ocorrer a valorização do trabalho participativo em equipe. Deverá também ocorrer a liderança pela cúpula administrativa. Tomada de decisão baseado em informações concretas. O princípio da melhoria contínua, mesmo que está bom, pode ser melhorado. Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Pois a qualidade foca especialmente o cliente. Por isso é preciso definir as necessidades desse cliente. Quais são as necessidades desse cliente? Assim, a empresa preocupada em oferecer qualidade deve sempre fazer pesquisas de mercado, pesquisas de satisfação com seus clientes, olhar os produtos dos concorrentes, deve procurar também sempre reduzir custos e ter um canal de comunicação com esses clientes, ouvindo as suas sugestões através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. É claro que o objetivo é ganhar participação do mercado, mas para que ocorra esse ganho, é preciso também aumentar todas as suas vendas. Então, a implantação de um sistema de gestão da qualidade representa basicamente a obtenção de uma poderosíssima ferramenta que vai possibilitar a otimização de diversos processos dentro das organizações. Além desses ganhos, fica evidenciada também a preocupação das empresas com a melhoria contínua dos produtos e dos serviços que são oferecidos. Certificar o sistema de gestão da qualidade garante para as empresas uma série de benefícios, além do ganho de visibilidade frente ao mercado. Surge também a possibilidade de da exportação de produtos para mercados que são muito mais exigentes que os nossos, ou fornecimentos para alguns tipos de cliente que queiram comprovar a capacidade que a organização tem de garantir que seja feita uma manutenção das características desses produtos. Aqui no Brasil, os programas de qualidade de total seguem alguns princípios, dentre eles a total satisfação do cliente, como a gente já disse. Os esforços das empresas devem estar concentrados em atender o cliente da melhor maneira possível, superando as suas expectativas, dando sempre um passo à frente. Para medir se atinge esse objetivo ou não, a empresa deve monitorar seu grau de satisfação por meio de pesquisas sistemáticas de alguns canais de comunicação, como o SAC. Depois também deve haver uma gerência participativa, que consiste em desenvolver um clima de cooperação, de comprometimento de todos os funcionários, principalmente visando a solução de problemas. Porque normalmente nós ficamos focados não em resolver o problema, e sim no problema. Deve haver também o desenvolvimento dos recursos humanos, da mão de obra que está dentro da sua empresa. Porque esse consiste em desenvolver programas de treinamento que visem a qualificação dos funcionários. A constância de propósitos, que é a revisão periódica do planejamento estratégico, ou seja, revisar tudo o que a empresa planejou para tentar atingir os seus objetivos. Aprimoramento contínuo, a gestão da qualidade deve criar indicadores de desempenho que serão acompanhados, a fim de serem sempre melhorados, buscando sempre a melhoria contínua. Gerenciamento dos processos, que consiste em entender e rever os processos, ou seja,
Todos os processos devem estar envolvidos com o atendimento das exigências e satisfação do seu cliente. De forma direta ou indireta, esses processos que não têm por finalidade o cliente provavelmente devem ser eliminados. Um outro ponto importante é a delegação de atividades, ou seja, delegar, dar ao funcionário poder para assumir responsabilidades, tomar decisão e tornar a empresa muito mais ágil. Um outro ponto é a disseminação de informação através de canais de comunicação. Qual é a missão da empresa? Qual é a visão? Objetivos e os planos que devem ser amplamente divulgados a todos os funcionários. Garantia da qualidade, que está ligado à existência de um sistema de documentação dos processos críticos para a qualidade. Padronização de processo. E por fim, não aceitar erros. Processos deficientes são redefinidos para diminuir a possibilidade de erros. No Brasil existe uma associação que é conhecida como ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa associação, a ABNT, é a representante oficial da ISO, sendo responsável pela normalização, padronização técnica do país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Vamos falar de um outro modelo contemporâneo de gestão agora, que é o empreendedorismo, um assunto muito discutido nos dias atuais. Nós já vimos também que a administração é uma ciência em constante mudança. Ao longo do tempo, a história provou isso. A gente pode perceber, então, que a todo momento estão surgindo novas técnicas, novas ferramentas, novos modelos de gestão. Ou seja, técnicas que depois de bastante estudadas e testadas, e com seus efeitos positivos comprovados, podem se tornar uma teoria. Assim, vamos apresentar alguns temas que são modelos contemporâneos de gestão. Atualmente temos algumas empresas que já utilizam esses conhecimentos e, por utilizar esses conhecimentos, estão à frente dos seus concorrentes. Mas aqueles que ignoram sua importância podem perder competitividade. A partir da década de 80, após o surgimento desses novos modelos japoneses de administração, nascem também as escolas do empreendedorismo. E por volta do ano 2000, a gestão social e ambiental. Após esse grande crescimento da economia japonesa, as empresas americanas perceberam e viram a necessidade de recuperar sua competitividade. Isso fez com que elas percebessem que os modelos tradicionais de gestão, que eram utilizados há anos, já estavam esgotados, ultrapassados, e era preciso reinventar toda aquela organização. Assim, essas empresas começaram a buscar a inovação e a orientação para resultados, por meio de equipes empreendedoras, que tinham foco no cliente. Mas o que vem a ser empreendedorismo? O termo empreendedorismo já existia lá desde a Idade Média e significava criatividade. Uma pessoa empreendedora era uma pessoa criativa. Significava também maneiras de fazer coisas novas, coisas diferentes. Segundo o autor Chiavenato, empreendedorismo é aquele que introduz no mercado novos produtos e serviços, novas formas de gerir, novas formas de organizar, novos recursos e materiais. Atualmente, o empreendedorismo é definido como o processo de gerar ideias inovadoras, que possam significar oportunidades de negócio, seja na abertura de novos negócios, seja na melhoria do negócio atual, por meio de ferramentas, métodos e práticas. Assim, o empreendedor é aquele que tem a capacidade de tomar a iniciativa e buscar soluções inovadoras, fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Como a competitividade está associada à criação de produtos ou serviços novos e melhores, as organizações foram buscar gestores com perfil empreendedor, com perfil inovador, para fazer coisas novas e melhores. O empreendedor normalmente ele tem uma característica de líder. É aquele que vai levar a empresa para o caminho da inovação.
Para Peter Drucker, a inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram essa mudança como uma oportunidade para um negócio ou um serviço diferente. A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram essa mudança como uma oportunidade para um negócio ou um serviço diferente. Um outro autor chamado David McLean, psicólogo americano, dedicou décadas de pesquisa e estudos do comportamento do empreendedor, o comportamento para empreender. Para ele, para alcançar um rápido crescimento econômico, seria preciso aumentar o número de empreendedores ativos na sociedade. Sua teoria apresentou 3 necessidades dominantes. Primeira, necessidade de realização. Depois, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Segundo o autor, ainda com base nessas 3 necessidades, é possível identificar características de comportamento do empreendedor, e as quais servem e são utilizadas até hoje para quem deseja empreender, quer seja abrindo um novo negócio ou melhorando a empresa onde trabalha. Que são a busca de oportunidades e iniciativas, persistência, persistir sempre, comprometimento com aquilo que você está disposto a fazer, exigência de qualidade e eficiência, correr risco, mas que esses riscos sejam riscos calculados, estabelecimento de metas e objetivos, porque sem estabelecimento de metas e objetivos nós não saberemos onde queríamos chegar. Busca de informação. Hoje nós temos uma base de informação gigantesca, principalmente com o advento da internet. Planejamento e monitoramento sistemático, porque não basta planejar, é preciso medir, monitorar, controlar. Persuasão e rede de contatos, network, pessoas ao nosso redor nos auxiliando o tempo inteiro. E por último, independência e autoconfiança. Nós percebemos que atualmente existem várias definições, podemos perceber que existem várias definições para o termo empreendedorismo. E que, ao final, todos eles vão associar a sobrevivência de micro e pequenas empresas ao comportamento empreendedor dos gestores que ali estiverem inseridos. Atualmente existem várias definições para o termo empreendedorismo, mas ao final todos eles vão associar a sobrevivência das micro e pequenas empresas ao comportamento do empreendedor e dos seus gestores. Comecei a falar agora sobre gestão de micro e pequenas empresas, vamos tratar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito abrangente. Segundo o Sebrae de São Paulo, no ano de 2012, no Brasil existiam 5,1 milhões de empresas. Desse total, 98% eram compostos de micro e pequenas empresas. Os pequenos negócios formais e informais respondem por mais de 2/3 das ocupações do setor privado. As micro e pequenas empresas podem ser classificadas de acordo com o número de empregados, de acordo com o faturamento bruto anual e de acordo com outras características. Porém, as características dessas micro e pequenas empresas são que normalmente são empresas familiares, são conduzidas por um ou por poucos indivíduos, porém elas possuem caráter empreendedor e nasceram em busca de uma oportunidade. Quanto à classificação dessas micro e pequenas empresas, o maior problema que nós vemos hoje nesse tipo de empresa está na sua principal característica, ou seja, a falta de uma gestão profissional. Pois com a concorrência acirrada, a pequena empresa deve compreender que é por meio da capacitação que ela vai poder competir com as outras empresas, principalmente com as maiores. Dados mais recentes do IBGE apontam que as micro e pequenas empresas representam 20% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. E são responsáveis também por 60% dos 94 milhões de empregos gerados no país, além de constituírem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes no país.
Dados de 2012 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, afirmam que 7 em cada 10 empresas sobrevivem após 2 anos de abertura. O restante dessas empresas deixam de existir, fecham, quebram. A região Sudeste é a que apresenta a maior taxa de sobrevivência, que foi de 76,4%. Seguida pela região Sul, com 71,7%. Depois o Nordeste, com 69,1%. Já a região Centro-Oeste ficou com 68,3% e a região Norte com 66%. Então nós podemos perceber que uma grande gama de empresas deixam de existir justamente pela falta de gestão de micro e pequenas empresas. Dados do Departamento Nacional de Registro Comercial, o DNRC, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, mostram que são abertas no Brasil cerca de 440 mil novas empresas todo ano. E dessas, 80 mil empresas fecham. Para evitar esse número, a profissionalização da gestão tem sido a saída. É preciso, e ainda de acordo com o SEBRAE, ficar atento para as seguintes dicas. A primeira, planejar, planejar e planejar. Se planeje sempre. Segunda, respeite a sua capacidade financeira, não gere dividendos maior do que você vai poder pagar. Não misture finanças da empresa com finanças pessoais. Nós temos as finanças das empresas e devem ser separadas com as finanças pessoais. Fique de olho e atento com a concorrência. O que a concorrência está fazendo de bom? O que a concorrência está fazendo de pior? Lembram da análise SWOT? Façam uma análise SWOT para perceber o que a concorrência está fazendo de bom ou o que você pode fazer de melhor para sua perante o seu concorrente. Busque novos fornecedores. Tenha o controle do seu estoque. Estoque é investimento e é dinheiro parado. Marketing não se resume a anúncios, principalmente em televisão, mídias televisivas, que é muito caro. Invista em outras estratégias. Inove, mesmo que seja um produto ou um serviço que já tenha sucesso no mercado. Invista sempre na formação pessoal e empresarial. E seja fiel tanto aos seus valores como aos valores do seu negócio ou da sua empresa. Um outro modelo contemporâneo de gestão é o que é chamado hoje de gestão social e ambiental. A gestão social e ambiental, em poucos anos, se tornou tão popular e fundamental para a gestão empresarial que está se tornando uma verdadeira teoria da administração. A tão propalada responsabilidade social surgiu na década de 1930 nos Estados Unidos e foi inserida por Howard Bowen ao escrever A Responsabilidade Social dos Homens de Negócio. No entanto, as suas ideias só tiveram influência nas empresas aqui no Brasil a partir da divulgação e aplicação do programa Fome Zero, do sociólogo Herbert de Souza. A partir de então, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social criou alguns padrões para que esses processos de gestão, baseados em uma relação ética e sustentável com todos os envolvidos nos negócios da empresa. Responsabilidade social, ela é formada pelas seguintes responsabilidades. Primeiro, responsabilidade econômica, ser lucrativa, gerar riquezas e gerar empregos. Uma outra responsabilidade ética, não lesar ninguém voluntariamente, prezar pela integridade de todos os envolvidos com a empresa. Ser ético é distinguir o que é certo do que é errado. Responsabilidades legais, pagar todos os impostos em dia, porque é por meio deles, desses impostos, que o governo proporciona o que é chamado do bem-estar social para a sociedade. E responsabilidade filantrópica, ou seja, inserir dentro das organizações alguns projetos sociais que possuem maior visibilidade para o cliente e pode ser utilizado até mesmo como uma forma de publicidade das suas ações sociais.
Empresas que apoiam seus negócios em princípios socialmente responsáveis acabam por desenvolver meios de melhorar o seu relacionamento com seus parceiros, com seus fornecedores, com seus clientes, com seus funcionários e principalmente com a sociedade, né, que está ali ao redor, que está inserida nesse contexto. Vocês conseguem imaginar o poder, né, que as empresas conseguem quando passam a incorporar valores sociais e ambientais nos seus negócios? Se as empresas implantassem práticas constantes de responsabilidade social e empresarial, essas empresas se tornariam agentes de mudança e de construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. Porque normalmente vai ocorrer o envolvimento dos seus funcionários, familiares, fornecedores e demais parceiros do seu negócio nessa questão social. A moderna administração. Nós vamos conhecer alguns modelos de gestão da administração moderna. Lembrando que os novos modelos estão sempre surgindo, né? Novos modelos estão sempre surgindo. E o que aqui nós iremos discutir foram escolhidos com base na repercussão, né? Na repercussão que o mundo empresarial está dando para esses assuntos. Entre alguns desses modelos, podemos citar a gestão por competência, gestão por conhecimento, administração holística e administração virtual. Primeiro vamos falar um pouco sobre a gestão por competência. Esse tipo de gestão surgiu devido à evolução e intensificação tecnológica que estamos vivendo nos últimos anos. As principais ideias da gestão por competência são: primeiro, o desenvolvimento empresarial é resultado da maneira por meio da qual a organização mobiliza os seus recursos para atender os seus clientes. A mobilização desses recursos humanos, financeiros e materiais tem como foco a busca da criação de diferenciais competitivos. Ela também utilizamos a gestão por competência para avaliação do desempenho, para identificar as competências necessárias dos colaboradores, dos funcionários, para atingir os objetivos empresariais. Para que nós possamos implantar essas ideias, a empresa precisa primeiro ter conhecimento dos seus ambientes, o ambiente externo e o ambiente interno. E trabalhar de forma a transformar a tecnologia, produtos e serviços em oportunidades de negócio. Nesse modelo específico de gestão, você como líder, a pessoa que vai trabalhar como líder, vai coordenar equipes, facilitar os processos, estimular os funcionários e identificar talentos dentro das suas equipes de trabalho. Essa pessoa deverá ser uma pessoa disposta a mudar, que não tem medo de mudança. Uma pessoa que seja flexível. Ela vai ter que adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e definir novas estratégias para aquela organização. Você vai gerenciar o aprendizado da organização. São poucas empresas brasileiras que possuem condição ou condições para a implementação desse modelo, mas podemos utilizar alguns dos seus aspectos, não na sua totalidade, mas pelo menos fracionado. Um outro modelo é a gestão, o que é conhecido hoje, né, como gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento está preocupada em localizar e absorver o conhecimento que está dentro da empresa. O objetivo é que ele não se perca. Todo o conhecimento que é gerado dentro da empresa não se perca. Quantas vezes nós não vimos um funcionário sair da empresa e quando o funcionário sai da empresa, ele leva consigo todo o conhecimento sobre aquela função, tarefa, processos que ele exercia, que ele trabalhava. Aí vem uma outra pessoa, né? Essa pessoa que vai ocupar o seu lugar vai começar do zero. Não tem esse conhecimento que foi absorvido e acumulado ao longo do tempo. A ideia é que seja construída uma grande rede de conhecimentos para que a empresa possa promover a inovação. Para que isso aconteça, é preciso que o próprio gestor ou os próprios gestores deem condição para a criação de um ambiente inovador e criar na empresa os meios de incentivar o compartilhamento, a disseminação desse conhecimento.
que todos os funcionários possuem. A administração de recursos humanos, nesse modelo, foca o desenvolvimento de programas de treinamento que desenvolvam habilidades, competências e os conhecimentos necessários a essa inovação. Um outro modelo é o que na administração nós conhecemos como administração holística. A administração holística nasceu na segunda metade da década de 1980, na busca da integração de capital, trabalho e sociedade. A ideia era trabalhar de modo a construir a visão do todo da empresa. Uma das suas principais características é a diminuição dos níveis hierárquicos, de cargos, para que a comunicação flua de maneira mais assertiva e as decisões dentro da empresa se deem de maneira rápida e efetiva. Para isso é necessário dar às equipes autonomia, dar às pessoas e às equipes autonomia, para que elas possam trabalhar de forma autogerenciadas e passem também por um rodízio de funções. Isso é muito importante. Hoje eu trabalho em um determinado setor, amanhã eu vou trabalhar em outro determinado setor, daqui a alguns dias eu já vou conhecer, pelo menos vou ter uma visão geral, uma visão ampla, uma visão holística de todos esses setores. Assim, todos acabam por se comprometer mais, ou melhor, com o trabalho e com a empresa. Temos também entre um modelo de gestão a administração virtual, que surge aí na década de 1990, em busca dessa tão propagada flexibilidade. Aqui, né, nesse modelo de gestão, o foco da gestão é mobilizar parcerias, tanto externas quanto internas, dentro e fora da organização. A ideia é criar uma rede de empresas, um network, em forma de parceria, para garantir a sobrevivência de todas as organizações envolvidas. Nesse modelo, as empresas vão compartilhar resultados, custos, riscos e um modelo de gestão altamente embasado na tecnologia da informação, pois não há necessidade da presença física dos envolvidos. É o trabalhador à distância, virtual. Os principais pontos em comum que esses novos modelos de gestão possuem são que todos eles vão focar no cliente. O cliente nem sempre tem razão, mas o foco tem que ser dado ao cliente. Flexibilidade da estrutura organizacional, a questão de delegação, descentralização, de equipes autogeridas. Parcerias com outras organizações. Por que não me associar a organizações que estão fazendo determinados processos muito bem, e eu vou me associar a elas também para fazer. E estilo participativo de gestão e trabalho em equipe. Desenvolvimento sustentável, que é um outro modelo de gestão também. De acordo com o relatório de Brundtland, de 1987, o termo desenvolvimento sustentável significa processo de desenvolvimento que permite às gerações atuais satisfazerem suas necessidades sem colocar em risco e perigo a satisfação das necessidades das gerações futuras, das gerações que ainda virão. Nós podemos perceber claramente aqui a preocupação com as agressões que as empresas fazem, né, ou podem fazer ao meio ambiente, né, ao ambiente natural, ao ambiente cultural, social. Portanto, desenvolvimento sustentável é planejar as ações de hoje, tendo em vista os resultados a longo prazo. Toda empresa precisa se equilibrar em 3 pilares que são atividade econômica, o meio e o bem-estar. Portanto, a gestão sustentável representa o equilíbrio entre esses 3 pilares, essas 3 questões que são de suma importância. Sairá em vantagem a empresa que conseguir manter esse equilíbrio e conseguir fazer com que o seu público, dentre eles os seus consumidores, percebam essa gestão equilibrada e sustentável. Só assim a empresa poderá ter ganhos de imagem que trazem fidelização aos clientes e, consequentemente, aumento das suas vendas. Para finalizarmos esses modelos de gestão contemporâneos de gestão, nós não poderíamos deixar de mencionar
a necessidade que as empresas possuem de valorizar e recompensar o seu bem mais precioso, que são os recursos humanos. Vamos pensar agora na relação ética que deve existir entre empregadores e empregados e, consequentemente, na sociedade como um todo. Afinal, você sabe o que é moral? Vocês sabem o que é ética? Moral é o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes e valores que vão direcionar o comportamento das pessoas na sociedade. Já a ética é a teoria ou a ciência que busca explicar o comportamento moral. Portanto, moral é algo que reflete o que está acontecendo na sociedade em determinada época. E a ética é o estudo desses comportamentos. Isso é muito importante, pois vivemos um momento onde a necessidade pela ética, pelo respeito às minorias, às diferenças, a acessibilidade e respeito à individualidade estão sendo muito discutidos em nossa sociedade. E como as empresas também são grupos sociais, é importante que todos nós reconheçamos a necessidade dessas empresas terem uma conduta ética. Não se admite e não podemos mais admitir a discriminação, o preconceito e a intolerância, sejam em qualquer ambiente que façamos parte, ambiente social, empresarial ou pessoal. É fundamental que tenhamos consciência de que uma boa convivência em comunidade é baseada no respeito e na tolerância. As pessoas estão cada vez mais apoiadas pelas leis e essas leis asseguram os seus direitos. E assim as empresas precisam mudar, precisam aceitar e assimilar essas alterações no cenário social para terem produtividade, qualidade e, acima de tudo, uma convivência em harmonia com as pessoas. Quando nós baseamos as atitudes em comportamentos éticos, estamos agindo em conformidade com a moral vigente naquele ambiente empresarial. E isso deve fazer parte do perfil profissional de todos os profissionais de administração. Pois esses profissionais serão os futuros gestores, serão as pessoas encarregadas de tomar a decisão. Enfim, serão as pessoas que irão conduzir todas as outras organizações e levá-las para um futuro promissor, mais justo, mais humano e mais ético. Quando nós falamos em ética, sempre nós temos que lembrar de 3 palavrinhas: quero, posso e devo. Às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não devo. E às vezes eu devo, mas não quero. Pessoal, muito bem, nós chegamos ao final da nossa última aula, da nossa 4ª aula. Eu espero sinceramente que esse material possa despertar em vocês o interesse por todo esse rol, todo esse conjunto de novos modelos contemporâneos de gestão, entre eles nós tratamos gestão da qualidade, gestão empreendedora, micro e pequenas empresas, gestão social e ambiental, desenvolvimento sustentável e de todas as novas formas de modelos de gestão existentes. Encerramos também aqui o nosso ciclo de vídeo-aula dessa disciplina Modelos de Gestão. Espero que de alguma forma, possa ter contribuído para a formação pessoal, intelectual e profissional de vocês. Lembro mais uma vez que não deixe de interagir com seus colegas de curso, com seus tutores, com seus professores, participando ativamente de todas as discussões, de todos os fóruns que são propostos no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Procurem se dedicar ao máximo em seus estudos. Até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.